Olá, pessoal! Hoje nós falaremos a respeito dos burgos. Número 1. A palavra burguês pode assumir vários significados conforme o período da história que se estuda. Número 2. Por volta do século XI, o termo burguês referia-se às pessoas que moravam em zonas fortificadas. Nas línguas germânicas, raiz da atual língua alemã, Burg significava lugar fortificado. Como nós já vimos em aulas anteriores, os burgos ali na Idade Média eram as cidades existentes, as cidades que haviam naquela época na região da Europa eram denominadas de burgos. E nessa época aqui, nesse período, isto é, no século XI, o termo burguês referia-se a essas pessoas que moravam nos burgos, ou seja, em zonas fortificadas nas cidades. E, etimologicamente, nas línguas germânicas, burg significava um lugar fortificado. Número 3. Os moradores dos burgos eram pessoas livres, ou seja, não estavam presos a nenhum senhor feudal. Aqui nós vemos a diferença de quem morava nos burgos com relação àqueles que moravam nos feudos. As pessoas que moravam nos burgos eram pessoas livres, elas não estavam presas a nenhum senhor feudal. Alguns cuidavam do comércio, eram os mercadores. Outros, da produção de bens, eram os artesãos. Então, dentro dos burgos, as pessoas que moravam ali, elas poderiam exercer essas duas funções. Primeiro, dentro dos burgos, haviam os mercadores. Eram aqueles que cuidavam do comércio. E também, dentro dos burgos, haviam os artesãos, aqueles que produziam os bens. Número 4. Como algumas dessas pessoas, sobretudo os grandes comerciantes, tinham uma certa condição de riqueza, casas e outros bens, os termos burguês e burguesia foram associados nos séculos seguintes cada vez mais às pessoas ricas. Aqui nós encontramos a razão pela qual muitas pessoas são chamadas de burguês ou o termo burguesia. Por quê? Porque os grandes comerciantes, dentro dos burgos, haviam grandes comerciantes, pessoas que tinham uma certa condição de riqueza, que possuíam casas e também tinham outros bens. Então, por conta dessa rotulação desses grandes comerciantes que moravam dentro dos burgos, os termos burguês e burguesia foram associados
cada vez mais as pessoas ricas. Número 5. Durante a Alta Idade Média, a população dos burgos dedicava-se especialmente ao trabalho artesanal e ao pequeno comércio. Então, as pessoas que moravam ali, a população dos burgos, dedicavam-se especialmente ao trabalho artesanal e ao pequeno comércio. Número 6. As pessoas trabalhavam como ferreiros, sapateiros, padeiros e, em geral, costumavam trocar suas mercadorias diretamente, sem a interferência de dinheiro. Então, entre aqueles artesãos, entre aqueles comerciantes, haviam essas pessoas que dedicavam-se a essas profissões, tais como ferreiros, sapateiros e padeiros. Essas profissões existiam dentro dos burgos. E os tais trocavam as suas mercadorias ali dentro dos burgos sem a interferência de dinheiro, sem a interferência de uma moeda. Por último, número 7, aos poucos, o comércio nos burgos cresceu. Então, os mercadores que praticavam o comércio dentro dos burgos, né, em razão dessa prática comercial ali dentro dos burgos, o comércio nessa época, por volta do século XI, a partir do século XI, o comércio nos burgos foi cada dia mais crescendo, evoluindo, se expandindo.